Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Eu começo falando de economia. Com a inflação e o desemprego em alta, o índice de miséria no Brasil tem patamar recorde. O indicador considera a paralisação do mercado de trabalho e a alta no custo de vida. A elevação da inflação e a tímida recuperação no mercado de trabalho desencadearam um novo recorde negativo para a economia do país, do índice de miséria. É um indicador que mede a condição da população. De acordo com o panorama econômico atual, uma relação básica entre a queda de renda e o aumento do custo de vida. No índice estão incluídos o percentual de desempregados no país, medido pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ambos do IBGE. Dentro da metodologia, o mês de maio registra o maior resultado do índice de miséria. Com a taxa de desemprego no Brasil em 14,6% no trimestre encerrado naquele mês, o indicador bateu um recorde histórico, chegando a quase 23,5 pontos. E com a expectativa de alta da inflação em 12 meses, os economistas ainda prevêem uma subida do índice de miséria no país para 24,2 pontos. Por outro lado, o avanço da vacinação contra a Covid traz uma previsão de aquecimento na economia. E os níveis de emprego devem colher alguma melhora nos próximos meses. Mas a inflação pode seguir puxada pelos preços da energia elétrica, combustíveis e alimentos. No destaque internacional, a Colômbia vai investigar a ex-guerrilha das Farc pelo recrutamento de adolescentes. O tribunal que julga os crimes mais hediondos do conflito colombiano anunciou que vai investigar as Farc, guerrilha dissolvida que assinou a paz em 2016. O tribunal vai investigar o recrutamento de 18.667 adolescentes nas 5 décadas de conflito armado no país. Segundo o tribunal, pelo menos 5.691 dos casos correspondem a menores de 14 anos de idade, o que viola as regras do direito internacional humanitário. Em um comunicado, a JEP informou que as Farc recrutaram e utilizaram sistematicamente para o desenvolvimento do conflito armado meninos e meninas desta faixa etária. A investigação vai priorizar os casos ocorridos entre 1996 e 2006. Um grupo de ex-combatentes da guerrilha foi chamado para dar sua versão voluntária dos fatos. Os juízes devem então decidir se apresentam denúncias por crimes internacionais, incluindo desaparecimento forçado, homicídio e violência sexual associados ao recrutamento de menores. O presidente dos Estados Unidos pediu aos líderes do Afeganistão para se unirem contra os talibãs. O presidente americano Joe Biden disse que não lamenta a decisão de retirar até o dia 31 de agosto os últimos militares americanos do Afeganistão. O democrata garantiu que as autoridades americanas vão manter sua promessa de continuar apoiando o exército afegão logística e financeiramente. Desde que o presidente democrata anunciou o prazo limite há aproximadamente um mês, os talibãs têm ganhado terreno de forma constante no plano militar. Os civis fugiram em massa dessas regiões. Os talibãs agora controlam 8 das 34 capitais provinciais do Afeganistão, inclusive 6 das 9 no norte do país. Os combates continuam nas outras 3 capitais restantes. Também continuaram fortalecendo seu controle ao redor de Mazar-e-Sharif, a maior cidade do norte. Se terminar conquistada pelos insurgentes, o governo afegão já não teria nenhum controle no conjunto desta região, que tradicionalmente se opõe ferozmente aos talibãs. Cerca de 50 focos de incêndio castigam o norte da Argélia desde ontem. De acordo com as autoridades, pelo menos 42 pessoas morreram. Os focos na região de Kabylia, uma área arborizada e montanhosa densamente povoada, são agravados pela onda de calor com temperaturas de até 46 graus Celsius. Os incêndios começaram na última segunda-feira à noite. O vento e a seca que afeta a região dificultam as operações. O ministro do Interior, Kamel Beljoud, destacou que os incêndios são de origem criminosa. As autoridades anunciaram que prenderam vários autores de incêndios. O maior país da África é atingido todos os anos por incêndios florestais. O presidente Abdelhamid Tebboune ordenou a elaboração de um projeto de lei para punir severamente os responsáveis por incêndios criminosos em florestas, com penas de até 30 anos de prisão ou até prisão perpétua, se o incêndio causar a morte de pessoas.
De volta ao Brasil, vamos falar do tempo. A frente fria avança no sul do país. Em Santa Catarina, a temperatura mínima prevista é de 12 graus e a máxima pode chegar a 16. Em Cuiabá, o dia pode ser quente, com máxima de 31 graus. Em Manaus, a previsão é de sol, com possibilidade de chuva durante o dia. A temperatura mínima prevista é de 24 e a máxima 33. Em Porto Alegre, a temperatura está um pouco mais baixa, mínima de 10 e máxima de 15 graus. Em Alagoas, o dia vai ter muita chuva. Lá, os termômetros podem registrar 26 graus e a mínima é de 22. Na Grécia, o céu ficou vermelho. O fenômeno foi provocado pela névoa provocada pelos incêndios que atingem a região há 15 dias. Céu vermelho na Grécia. Um vídeo mostra o pôr e o nascer do sol na ilha grega de Eubeia, tomado por uma névoa vermelha. O fenômeno é resultado dos devastadores incêndios florestais que atingem a Grécia há 2 semanas. O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, prometeu ajuda aos afetados. Vamos começar a curar nossas feridas. Os que perderam casas e propriedades serão indenizados, as áreas queimadas reflorestadas e as defesas contra enchentes lançadas imediatamente. Pelo menos 2 pessoas morreram e dezenas foram hospitalizadas. Nessa terça-feira, os bombeiros seguiam na batalha contra chamas violentas. O objetivo é impedir que o fogo alcance a localidade de Istiaia, com milhares de habitantes. Centenas de pessoas já foram evacuadas na Grécia devido aos incêndios. Quase 650 bombeiros foram mobilizados na ilha, apoiados por meios aéreos e reforços enviados de outros países. E antes de encerrar, nós vamos para o Egito, onde agricultores tentam manter viva uma tradição da época dos faraós, a produção de papiro. Vamos ver? Essa plantação, que pode parecer estranha à primeira vista, está ligada à história e à cultura do Egito. Os agricultores tiram ripas, molham, enfileiram as tiras e prensam tudo, até nascer o papiro, o tataravô do papel moderno. Com a tinta surgem os famosos desenhos de faraós, que ainda precisam do toque à mão para ganhar cores. Mas a arte é também uma forma de sustento. Nunca vamos parar de produzir papiro. É a nossa única fonte de renda, conta esse agricultor. E a pandemia afetou o negócio. Esse outro produtor diz que os lucros chegaram a cair de 70% a 80% por causa da Covid. Para contornar esse obstáculo, ele conta que os artesãos estão tentando inovar, criando vários produtos feitos de papiro. Esse é só mais um desafio para uma produção que resiste há mais de 5.000 anos. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto às 11 da manhã com os números de coronavírus no Brasil e no mundo. É daqui a pouquinho, você não pode perder e eu espero você. Até mais.